Que a paz esteja convosco e todos os nossos seguidores, aqueles que estão sempre aí, prestigiando o nosso trabalho, nossas gravações, através principalmente do Facebook, né? Geralmente, ou poucas vezes, nós transmitimos aqui pelo YouTube, mas eu quero estar falando de um tema, né, queridos, muito atual. O tema atual nosso agora é política, e é um assunto que eu não gosto muito de falar a respeito. Mas Deus acaba nos envolvendo, às vezes, em certas situações em que a gente não escolheu, que quem escolheu foi Deus. Eu digo que, às vezes, Deus nos envolve em algumas questões e vou explicar por quê. Há uns 2 anos atrás, eu tive numa convenção da Igreja Sol Segura Deus, na cidade de Maringá. E lá houve um momento de oração pelo país, para que Deus desse diretrizes, né, na questão política aí do Brasil. E na ocasião, Deus me deu uma visão, foi lançado no Facebook, estavam ali trabalhando no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E Deus me deu uma visão naquela época, e essa visão Deus me deu uma visão e mostrou uma vaca, um boi morto. E mandou eu olhar. E eu comecei a olhar naquele boi morto, uma vaca, né, morta, e eu comecei a ver que vermes comiam aquela vaca de dentro para fora. E o que acontece? E comeram até a pele, até o couro. E ficou só o formato da vaca, mas em bichos, em vermes. E uma voz falou comigo: continue olhando. Eu continuei olhando e vi que só as tetas não tinham sido comidas. E eu vi várias pessoas brigando para pegar aquelas tetas. E uma voz novamente falou comigo: esta vaca representa a condição do Brasil. A briga que está havendo não é para favorecer alguém. Esta briga é só por transição de poderes. Ou seja, queriam tirar as pessoas que estavam no comando para que outros continuassem, mas não favorecendo alguém, ou quem quer que seja. Na verdade, eram para assumirem o poder e então fazer uso dele para benefício próprio. Foi o que eu entendi e foi o que aconteceu, né? Não é segredo para ninguém que depois aí do impeachment de Dilma Rousseff, o PT caiu do poder, e de repente entrou pessoas no governo, Michel Temer e a sua, vamos chamar assim, e os seus assessores, por assim dizer, e os seus apoiadores, que na verdade não representam o povo brasileiro de forma alguma. Só trocou aí, foi uma transição de poder, trocou quem estava no comando, mas a roubalheira continua a mesma. Que nem continuou, né? Continuou do jeito que estava, porque é sabido hoje que todos aqueles que estavam formando uma bancada contra Dilma Rousseff, derrubar o PT, tirar o PT do poder, na verdade, eles mesmos também já estavam todos envolvidos no mesmo esquema. Então, primeiro, quero deixar claro, eu não apoio, não estou aqui para apoiar o PT ou desapoiar ou seja, apoiar quem quer que seja, né? Que no caso, PT, PMDB e PSDB, que são os três partidos, vamos chamar assim, mais fortes do país na época, e agora são os mais expressivos ainda, são os três que estavam coligados na corrupção. Então, tirar Dilma Rousseff por causa de corrupção e manter Michel Temer, que era vice dela, é no mínimo burrice. Já começa o erro por aí. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo mais recente, que é o caso General Mourão, né? General Mourão deu uma palavra esses dias envolvendo aí a situação política brasileira. E teve uma parte muito interessante que eu ouvi ele dizendo que o Brasil, no caso, se não resolvesse as questões de acordo com a lei, como manda, né? A lei que, se possível, ou melhor, se possível não, se necessário fosse, haveria até uma intervenção militar. Daí vêm os críticos, né? Os críticos que atiram pedra no exército brasileiro, nas forças armadas brasileiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Primeiro, a minha defesa aqui, no que eu vou dizer, é uma defesa total às Forças Armadas e o que elas fizeram, fazem e ainda poderão fazer pela nossa nação. E antes de qualquer coisa, dizer que eu dou, particularmente, o meu apoio total à decisão de ter falado o que falou o general Mourão. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que qualquer pessoa que seja, no mínimo, um patriota, na situação que está o Brasil hoje, optaria sim por uma intervenção militar. Eu vou explicar por quê. E para os desinformados, não, mas no governo militar também havia corrupção. Olha, em nenhum outro tempo houve corrupção como está havendo agora. Para os defensores do sistema que nós estamos vivendo agora, estão defendendo, na verdade, a sua panela, defendendo aí a teta que está mamando, e defendendo a oportunidade que ele está tendo de roubar, de saquear a nossa nação, a nação brasileira. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o que eu aprendi em um ano sendo militar. Como militar, eu não sou militar hoje, mas se eu fosse me identificar como alguém que já foi militar, eu fui da 9ª Região Militar, 14ª Companhia de Polícia do Exército de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 9ª Região Militar, da 14ª Companhia de Polícia do Exército, Corporação 91-92, sob o comando do Major Luiz Alberto Camargo Pedroso, que era o comandante da 14ª Companhia na época, gaúcho, macho, e que ele costumavam dizer, sempre, uma vez PE, sempre PE. Ou seja, um soldado de PE, ele diz, eu vou incutir este ano em vocês, o patriotismo, e mesmo quando vocês saírem daqui, aqueles que aprenderam o que for aqui ensinado na caserna, jamais deixará de ser um soldado de PE. E eu não sei, não me impressiono de hoje ainda defender todos os ideais que foram implantados ali no meu espírito, o patriotismo que me foi ensinado durante aquele ano. Então, fui soldado por um ano, soldado do 2º Pelotão, da 14ª Companhia de Polícia do Exército, número 232. Isso ficou tão incutido em mim que até hoje eu lembro ainda do número da minha identidade militar, que é 3026895-4. Saí com a primeira categoria com a QM 0729, Infante Policial, Profissão Mecânico, Perito em Artes Marciais. Essa é a minha QM e a minha qualificação militar. Então, amados, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: eu vi dentro do Exército isso, não importa se é um capitão, ou se é um tenente, ou se é um sargento, entendeu? Se do seu poder, ou seja, sumir um copo, é abrido uma sindicância interna onde é apurado os fatos, entendeu? E tanto faz, não importa o grau que a pessoa tenha dentro do comando, ela vai ter que dar conta daquilo. Então esse negócio de que os militares são corruptos também é conversa fiada de quem está defendendo, como eu disse anteriormente, a sua oportunidade de saquear a nação brasileira. E vamos lá. E eu quero deixar uma outra coisa bem clara, aqui para todos aqueles que vão estar vendo esse vídeo. Hoje nós vemos as pessoas brigando e falando que o Brasil é um país democrático, ou seja, não podemos perder a oportunidade de continuar sendo uma nação democrática e tal. Primeiramente, eu vou dizer para vocês o seguinte: a democracia para uma nação como o Brasil é como você dá liberdade para uma adolescente. Eu tenho uma filha adolescente em casa, com 13 anos de idade, e às vezes eu digo assim para ela: a liberdade é conquistada com responsabilidade. Sem responsabilidade não pode se dar liberdade a quem quer que seja. A responsabilidade e a maturidade leva à liberdade. O Brasil é um país democrático? Não, passou longe de ser um país democrático. E é para aqueles que chamavam o Brasil, na época do governo militar, era chamado de, alguns chamavam o Brasil que o Brasil era governado por uma ditadura militar. Mentira, o Brasil nunca foi governado por uma ditadura militar. Pastor, mas muitas pessoas foram torturadas e apanharam isso, aquilo, outro. Eu digo, eu não vi nenhum cidadão de bem, historicamente falando, gente boa, gente fina, trabalhador, ter caído na madeira. Quem entrou na madeira foram literalmente aqueles que estavam envolvidos com coisas erradas. Aí, para quem não sabe, Dilma Rousseff e a sua cambada eram terroristas da época. E terroristas têm que ser tratados literalmente na pancada. Não dá para negociar com bandido. Então, o regime militar é esse.
ou seja, não negociar com a bandidagem, né? Não entrar na panela da bandidagem. E quem se coloca contra um regime militar, eu vou falar para vocês quem são. São os pilantras, ladrões, roubadores, né? Como diz o Bolsonaro, eu gosto muito da fala dele, né? Os estupradores, os aliciadores, os traficantes, bandido nenhum quer o governo militar. Também por quê? Porque se ele tiver um governo militar, ele não vai ter mais a possibilidade de conduzir a sua vida de uma forma simples assim no meio dessa ladroagem toda. Vai haver uma correção dura em cima da bandidagem, né? Então isso não interessa a nenhum bandido, a nenhum chefe de quadrilha, né, por assim dizer. Agora vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para todos vocês. Eu estava falando de adolescência. O Brasil ainda é um país adolescente, né? Não é um país que tem uma história de liberdade a longo, ou seja, há muito tempo, né? É sabido que o Brasil é um país bem jovem em questão de liberdade. E aí nós olhamos o seguinte: um país que ainda não tem educação suficiente, que o povo ainda não tem uma formação acadêmica, vamos assim dizer. É um país que ainda tem muitas pessoas desempregadas, necessitadas, famintas, aonde se compra um voto com uma cesta básica, com uma dentadura, ou com uma bolsa disso, uma bolsa daquilo, uma bolsa daquilo outro. Então o que eu quero dizer com isso? De uma forma bem clara, eu quero dizer que qualquer governo, qualquer cidadão pode se tornar governo desse país se ele tiver dinheiro para gastar, se tiver empresários que possam investir nele, a troco de propina depois, a troco de facilitações depois que ele assumir como governo, como presidente. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vai ser presidente. Então vou dar um exemplo. Democracia. Vamos falar de um governo de Estado, que fica mais fácil, né? Um governo de Estado, vamos usar como exemplo. Os empresários todos oferecem milhões para ele, para investir em uma campanha, e se ele ganhar, ele vai favorecer as empresas as quais financiou a sua campanha. Então ele está comprando uma cadeira, correto? E ele vai comprar os seus votos aí, através de projetos mentirosos e propinas, empregos, cabide de emprego para funcionários fantasmas e assim por diante. Então ele está negociando a sua cadeira. Aí eu digo, como há democracia onde as pessoas vendem voto a troco de garrafa de cerveja, a troco de tanque de gasolina, a troco de uma cesta básica, a troco de uma promessa de emprego. Essas pessoas não têm formação de caráter suficiente para ter a maturidade de entender que quando ela se vende, ela está vendendo, na verdade, a oportunidade não só dela, mas de todos, e a oportunidade de uma nação ser uma nação livre, soberana, abençoada por Deus e, acima de tudo, que produz. Então essas pessoas não têm essa formação. E por não ter essa formação, eles se vendem a troco de nada. Então democracia onde se compra voto a troco de, como eu já disse, cesta básica e promessas falsas, e tanque de gasolina e caixa de cerveja, não pode haver democracia num país desse. Então não está havendo democracia. E onde está a democracia? Se meia dúzia de pessoas compram centenas ou milhares de votos para se eleger. E você acha que alguém que vai negociar a sua cadeira vai negociar à toa? Vai negociar para encher os bolsos. Aí nós chegamos ao absurdo, que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Chega ao absurdo de como nós estamos vivendo hoje, né? Eu poderia chamar isso de ditadura da corrupção, né? E por que isso? Eu vou explicar para vocês como funciona isso. É simples. Eu me obriguei a me dar uma atualizada na questão política devido a tanto se falar do assunto hoje. É um assunto que está em pauta no café da manhã, no almoço e na janta. Você não vai na padaria comprar pão sem ouvir alguém falando na situação política do Brasil. Então eu tive que me dar uma atualizada. Vamos ver. Tiraram aí 6 matérias do currículo escolar, da grade curricular da escola, correto? Correto. Cortaram, tem alguns estados que até a merenda das crianças foi cortada. As escolas estão abandonadas, o salário dos professores é um salário miserável, né? Eles não têm autoridade dentro da própria escola, que eu já vi aí vídeos de aluno batendo na cara da professora, ela não pode falar nada, correto? Aí deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês, aí vocês vão começar a entender o porquê desse vídeo. Então vamos lá. Enquanto é cortado várias matérias, aí 6, se eu não me falha a memória, da grade curricular do ensino público, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês que acontece uma outra coisa bem estranha. O judiciário brasileiro
recebe aumentos exorbitantes, políticos recebem salários exorbitantes, e filhos de magistrados e das pessoas que estão trabalhando hoje aí na justiça brasileira, né, estão recebendo já até os 24 anos de idade, parece que tem ajuda para a escola, ajuda para isso, ajuda para aquilo outro. Os magistrados já ganham um salário absurdo, certo? Recebem, então eles, ajuda para isso, ajuda para aquilo outro, uma série de, vamos dizer assim, de liberação de verba para os filhos ir para a escola, para a faculdade, para transporte, e o salário deles já chega a ser absurdo, né? E sem falar que é um emprego de carreira. Agora escute uma coisa. Enquanto isso, no Congresso Nacional se lutam para derrubar R$10 do salário mínimo. Uma proposta feita pelo presidente Michel Temer. Então é uma loucura isso, né? Enquanto uns ganham tudo e estão legislando em favor, ou seja, em causa própria, ou seja, legislando a favor deles mesmos, sendo eles corruptos, condenados pela justiça, a ponto de gerar para estarem presos, estão criando leis que favorecem eles mesmos, enquanto o brasileiro comum está levando pau, imposto exorbitante, gasolina, o óleo diesel, tudo subindo, se tornando tudo absurdo. Então o que eu quero dizer de forma clara? Aí alguém vai lá gravar vídeos ou falar que o general Mourão deveria ser reprimido, devia receber uma disciplina, porque ele falou isso, aquilo, outro. Negativo. Quem tem que levar um cacete no lombo não é disciplina, não é pau no lombo, é essa cambada de político corrupto no Brasil. Se existe algum político, ou melhor, nós vamos aqui condenar todos, mas 90% dos políticos do Brasil, da esfera federal, estão lá em Brasília, são ladrões declarados, são condenados pela justiça e ainda não foram presos. Outros estão investigados por crimes terríveis, por roubos que não dá para falar a quantidade, e mesmo assim continuam ocupando as suas cadeiras, metendo a caneta aqui, aprovando isso, aprovando aquilo outro. Aí eu pergunto para vocês, quando alguém resolve falar, como o general Mourão falou, e expôs muito bem, falou como um patriota, falou bonito, falou correto, falou certo, aí vem uma meia dúzia de boca aberta, dizendo que ele merece ser punido por isso, por aquilo outro. Não, ele falou certo, e falou para intimidar, e tem que intimidar mesmo, entendeu? E se, no caso, a justiça brasileira não der um jeito de tirar essa cambada de circulação, coisa que eu duvido muito, teria que haver, sim, uma intervenção militar no Brasil. Para quê? Para acabar com essa roubalheira. Tem que mostrar o que veio. Um exemplo meu seria o seguinte: o ano que vem vai ter eleição coisa nenhuma, vai assumir um governo militar e vai, por 4 anos, organizar a casa e deixar um legado. Escuta aqui, se bagunçar a casa daqui 4 anos tem eleições diretas novamente, e se por acaso bagunçar a casa de novo, nós vamos vir, vamos descer o cacete, vamos mostrar para vocês que esse país ainda tem brasileiro que ama a sua pátria sem interesse próprio. Entendeu? Que é isso que está precisando, de pessoas que não tenham o interesse próprio. O Brasil já não aguenta mais. O povo está cansado. Já tentaram de tudo nesse país, né? Tentaram destruir a família, certo? Com apoios a grupos determinados, né? Já visando já causar ou chocar a nação inteira. Já fizeram cada barbaridade. Já tentaram incluir ensino sexual para criança de 4, 5 anos dentro da escola pública. Já fizeram barbaridade, já tentaram literalmente destruir a família brasileira. Enfim, só está favorecendo aquele que não vale nada. Entendeu? Aquele que pode ser comprado a troco de nada. Não há um investimento seguro no Brasil na educação, na saúde, saneamento básico e nem no cidadão. Até o emprego de carteira assinada é uma bagunça. Hoje estão tentando mexer em tudo que é tipo de direito, que já foram direitos adquiridos a longo prazo. Aí vem mexer também na aposentadoria do pobre miserável aí, que trabalha a vida inteira contribuindo para aposentar com salário mínimo. Até nisso estão querendo aumentar a idade, aumentar isso, aumentar aquilo. Então, enfim, estão querendo literalmente arrancar o couro do povo brasileiro, porque não tem mais nada, né? Igual a visão da vaca que eu contei no começo, né? Já comeram tudo e agora estão brigando. Nem o couro não deixou, na visão que Deus me deu, tá? Então preste atenção nisso. Estou falando de visão porque eu sou pastor evangélico. Hoje é o que eu faço. Então, amados, prestem muita atenção nisso. Nós estamos vivendo nesse contexto. Se você der uma olhada
você que entende um pouquinho das coisas de Deus, em 1 Reis, no capítulo 11 e 12, você vai encontrar, tem um texto até que eu gostaria de ler, que diz assim: o Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se reuniu para coroá-lo. Foi nesta ocasião que Jeroboão e toda a congregação foi falar com o povo, com o novo rei, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Roboão ouviu a queixa e pediu 3 dias para pensar, e o povo voltou para suas casas. 1 Reis 12, 4. Salomão impôs tantos impostos e tantas cobranças em cima do povo, que só de mulher ele tinha 1000, né? 700 concubinas e 300 esposas princesas. Para manter o luxo dele, ele impôs sobre o povo um jugo tão pesado, ou seja, uma carga tributária tão pesada que o povo gemeu e aguentou, porque ele era filho de Davi. Mas quando ele veio a falecer, o povo vai a Roboão, seu filho, e diz: olha, nós não aguentamos cumprir o que o seu pai colocou sobre nós. Não dá. Se você aliviar essa carga, nós vamos ser contigo. Do contrário, não. E ele foi buscar conselhos de moços. E os rapazes, os anciões, aconselhariam ele a obedecer uma regra básica. Se o povo não está aguentando, tem que livrar o fardo de sobre o povo. E não colocar um fardo mais pesado. E o conselho dos jovens foi exatamente o contrário. Fala para eles que o seu pai era mole perto daquilo que você vai fazer. Tenta oprimir o povo. Mostra para eles que você manda, que você pode. E quando ele fez isso, 10 tribos saiu do seu comando e ele ficou com o reino do sul, chamado Reino de Judá, só com 2 tribos. Nem 2 tribos direito, né? Mais ou menos 1,5. Então o que eu quero falar com todos vocês? A história se repete. Se repete hoje sobre o Brasil. Ou seja, a carga tributária sobre o cidadão comum é tão grande, que ele não está aguentando mais. Então chega quando o fardo é muito pesado e o povo não consegue levar, ele se rebela. Se rebela ou morre. Essa rebelião vem de várias formas e várias maneiras. Ela vem com terrorismo, vem com roubo, vem com assassinato, vem com morte. Entendeu? Enfim, o povo não dá conta de viver de uma forma honesta e direita, porque as leis não se aplicam sobre o bandido, porque o bandido ele já não obedece lei mesmo, o negócio dele é na bala. O cidadão comum, que quer preservar seu nome, ele faz o quê? Ele tenta obedecer a lei até o ponto onde não dá mais, ele acaba virando bandido também. Ou seja, começa a se levantar contra o sistema. Tá? Fizeram uma coisa prevista no Brasil, que foi desarmar o povo, né? Deixar o povo desarmado só com faca de cozinha, faca de serra agora. Então, o povo nem tem condição de se rebelar. Só que fizeram isso de caso pensado, e poucas pessoas sabem disso. Né? Se o Brasil hoje fosse um país como os Estados Unidos, dando o povo ter um fuzil em casa, entendeu? Já tinha havido uma rebelião a bala há muito tempo. Tinha virado, dentro do Brasil, teria virado um Iraque, viu? O Iraque tá bem, o Irã. Ou melhor, o Irã tá bem, o Iraque. Que até hoje não se conservou ainda um governo firme lá. Porque o povo mete bala. Então o que está acontecendo? O Brasil, infelizmente, não entrou por esse caminho, ou melhor, felizmente ainda não entrou por esse caminho, porque o povo está desarmado. Mas o povo não aguenta mais. Chegou ao ponto do povo estar pedindo misericórdia a Deus. E o que acontece? Se continuar dessa forma, né, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que os militares, ou seja, entra e assume o poder novamente para colocar a casa em ordem, no mínimo por 4 anos, certo? Para mostrar que ainda existe uma forma de governar esse país sem corrupção, ou então o povo, qualquer hora dessa, está mordendo a corda, né? Por assim dizer. O Brasil, as fronteiras do mundo, de um país que tem mais fronteira no mundo, é o Brasil. Um país imenso, na América Latina, onde não tem segurança nenhuma de fronteira. O Brasil tem aí 8 milhões de desempregados, né? E tem aí mais de 1 milhão de muçulmanos entrando aí pelas fronteiras, mais os que vêm da Venezuela e dos outros países aí que estão em conflito na América Latina. O Brasil é o único país que se pode tudo, se faz o que quer, quando quer, ninguém manda nada, ninguém faz nada, e as pessoas ficam fazendo os políticos, largos discursos políticos, achando que o povo é besta, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou um homem de muita paz, sou pastor evangélico por 20 anos,
e conseguiram roubar a minha paz, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque não se aguenta mais ver tanta corrupção. Então, eu afirmo, como um cidadão comum, total apoio ao que foi dito pelo general Moro. E aí alguém diz, mas o Vilas Boas é quem responde, né? Mas para aqueles desinformados, quero também dizer o seguinte: vocês acham que o Vilas Boas também, ele é um bom diplomata, né? Eu vejo ele falando, mas não deixa de ser também um patriota, correto? Então, aos desinformados, boca aberta, que fica aí falando asneira pela internet, pela televisão, quero dizer uma coisa: ele falou bonito, falou como tinha que falar, mostrou, tá, direitinho a condição que está o país hoje e os caminhos que poderão ser tomados se não houver um conserto na situação. Então, quem não tem conhecimento de causa fica lá legislando em causa própria e defendendo a teta que está mamando. Quero dizer uma coisa: vamos largar dessa palhaçada, correto? Vamos largar dessa palhaçada, vamos parar com isso e vamos, no mínimo, vocês deveriam ter calado a boca, não falado mais asneira nenhuma, e ter cuidado de colocar a vida de vocês na ordem e de não obstruir a justiça, para que tudo seja apurado. Eu não sei o que o Temer está fazendo ainda no poder, tá? Está se mantendo lá, comprando voto, legislando em causa própria, isso, aquilo outro, ajudando fulano, beltrano e cicrano. Quem está envolvido na justiça brasileira, todo mundo está mordendo um pouquinho aqui, outro ali, para tentar se manter no poder de qualquer forma, de qualquer maneira. Uma coisa que eu quero dizer: espero que nenhum desses corruptos do PMDB, do PT ou do PSDB tenham coragem de tentar, escute, porque se o cidadão é corrupto, o país tem que saber disso, que todo partido está metido nessa roubalheira. E se todo o partido está metido nessa roubalheira, vamos candidatar quem? O fulano não sabia, ele é bonzinho, vamos tirar da frente aí o Temer, vamos tirar aí a Dilma, vamos tirar da frente aí, não vai se candidatar nenhum deles, nem o Lula, nem não sei quem, não. Ninguém desses partidos deve receber sequer um voto. Chegou a hora. Eu gosto da fala de Bolsonaro, tá? E é claro que, já que eu estou aqui para falar da situação do Brasil, eu vou dizer: há uma esperança para o Brasil. E essa esperança chama-se Jair Bolsonaro. Correto? Pulso firme, tá? E vamos valorizar o nosso Brasil, começando a moralizar a nossa nação, começando por defender a família, o cidadão de bem, o trabalhador, os professores, investir na escola, né? Na escola pública, investir na formação de profissionais, tá? Investir nos professores, tá? E nos formadores de opinião e no cidadão de bem. Formador de opinião, cidadão de bem. Família, pessoa que defende a causa da família. Sem família não há uma nação soberana. Então quero deixar isso aí muito bem claro. Vamos usar o exemplo de Salomão. Não vamos cometer o mesmo erro. Se continuar essa palhaçada, com essa cobrança de impostos exorbitantes, chega a ser diabólico isso. Vai chegar uma hora que o povo não vai aguentar, né? E a nossa nação não precisa derramar sangue nas ruas para poder entrar no eixo. Correto? Então vamos aí. Um abraço e o meu total apoio aí à fala, a meu abraço ao general Mourão, e um abraço aí a todo o exército brasileiro e também ao nosso general que está hoje no comando geral, né? No caso que é o Vilas Boas, que é aquele que fala pelo exército brasileiro, tá? Eu acredito que ele também é um patriota que está vendo isso. É claro que ele não vai dar uma resposta aí para causar confusão na mídia, eu entendo ele, mas aos desinformados, entendam uma coisa: os militares não agem de forma isolada, tá? Quando houver uma ação militar, ela contará com o apoio, tá? E com a força total do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Eu vejo assim, porque no tempo que eu era militar era assim, ninguém age de uma forma isolada. Então, gente, vamos respeitar as leis desse Brasil, tá? Seria ótimo se não precisasse haver uma intervenção. Eu acredito que é possível ainda, mas é muito difícil. Tem que ter fé para acreditar que haverá uma mudança sem uma intervenção aí, tá? E se houver uma intervenção, ela vai ter que ser truculenta, porque vai dar de vagabundo tentando: pastor, mas aí vai haver isso, vai haver aquilo, porque vai haver perseguição ao jornalismo, isso aqui. Rapaz, o jornalismo da Rede Globo só fala aquilo que é do interesse deles. Porque o jornalismo fala a verdade. Que verdade, rapaz? Que verdade?
Verdade que morre um cidadão de bem, não tem cobertura nenhuma, quando um policial dá um tiro num bandido, fica em cima com o tal dos direitos humanos, isso, aquilo, outro. Enquanto o camarada não vai pra cadeia, não perde o emprego dele, não sossega? Tipo de jornalismo desse, tipo de informação diabólica dessa? Deus me livre disso. Quando um policial morre, não tem ninguém lá filmando. Mas quando é um bandido, tá maior auê na rua. Eu não sei se o povo brasileiro está alienado, fica dando ibope para essa porcaria. Nós temos que assegurar que a polícia seja armada da forma que tem que ser armada, que tenha liberdade de trabalhar, que a justiça seja feita, certo? E bandido é assim, o policial tem que levar um tiro primeiro. Tá armado? Tá. O chumbo dele. Esse negócio de... Peraí, cidadão de bem, rapaz, não anda atirando em polícia nem arrumando confusão. Se é bandido, tem que entrar no chumbo mesmo. Tá certo? Se ele sobreviver, vai pro tribunal. Senão, problema dele. Então, é isso. O Brasil precisa de pulso firme nessa hora. Então, aí, meus parabéns novamente ao General Mourão. E também um abraço aí a todo o Exército Brasileiro. Que Deus abençoe a todos. Estou falando como cidadão. Mas eu penso como cidadão patriota, nessa hora, temos que defender a causa da nossa nação. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.